Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de abril, celebramos a travessia do Pacífico, a chegada às Filipinas e, inevitavelmente, o destino que Fernando de Magalhães conheceu no dia de hoje há 500 anos. Para nos enquadrar a data no âmbito das celebrações, falamos com José Marques, presidente da estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação, comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães. Bom, desde logo promover isto numa perspectiva plural, a disseminação do conhecimento sobre Fernão Magalhães e da expedição por ele liderada, nas diferentes dimensões do saber. Por outro lado, promover o estudo e o intercâmbio, fazendo a ponte entre o passado, o presente e o futuro, ou seja, quase podemos dizer os olhares sobre o futuro. Por outro lado, há um objetivo muito importante, que é fomentar a apropriação das comemorações por parte de todos, estimulando a realização de futuras iniciativas e digamos, estimulando o envolvimento da sociedade, das escolas, das universidades, das diversas instituições e todos nós, precisamente neste aprofundamento, nesta partilha de conhecimento desta figura incontornável que foi Fernão Magalhães e também de todos os que nela participaram, porque ninguém faz uma expedição, um feito destes, sozinho. Bom, de facto, pelas circunstâncias e limitações impostas pela pandemia, pelo Covid-19, que inevitavelmente condicionaram a missão da estrutura de missão e todos os seus parceiros. Foram imensos projetos que, naturalmente, uns cancelados, aliás, de referenciar logo um projeto bandeira, que era a viagem de circunnavegação do navio do NRP Sagres, do navio Escola da Marinha Portuguesa, o Sagres, e associado ao qual estava aquilo que eu normalmente costumo designar da circunnavegação das comemorações, na interação com todos os territórios que foram tocados pela viagem de circunnavegação, e havendo naturalmente associado aqui importantes dinâmicas, importantes iniciativas coletivas, agregadas, portanto, nessa interação com esses mesmos territórios às celebrações da primeira viagem de circunnavegação entre 2019 e 2022, e, portanto, todavia, será importante dar nota que mesmo nestas circunstâncias sociais, económicas e de saúde pública, as diferentes entidades parceiras, a estrutura de missão, com as diferentes entidades parceiras, públicas e privadas, conseguirmos encontrar com imaginação e engenho, formas de planear e concretizar inúmeras atividades. E que no seu conjunto lograram atingir os objetivos digamos que estão desenhados no contexto desta matriz de comemorações, que é aberta, que é flexível e que naturalmente nos convoca a que logo que haja condições a gente possa naturalmente digamos, impulsionar o ritmo que vínhamos trazendo e, sobretudo, criar aqui num trabalho em rede, num trabalho coletivo, uma forte dinâmica celebrativa até 2022. Nós aqui no final do ano temos um plano de atividades bastante ambicioso e ambicioso sobretudo atendendo a este contexto pandémico que ainda não sabemos muito bem como se irá desenvolver. No entanto, acabamos de ter as jornadas Mar 2020 da Escola Náutica, vamos ter já de seguida um conjunto de concertos, fóruns, simpósios, seminários, o encontro da rede de cidades magalhânicas e vamos ter a grande cimeira da investigação, da exploração, da ciência, que é a Global Exploration Summit, o GLEX, segunda edição, precisamente aqui em Portugal, com a curadoria do Explorer Club de Nova York. Vamos ter os Jogos da FISA, vamos estar na Expo Dubai com dois importantes projetos. Vamos ter exposições, nomeadamente uma exposição também envolvendo autarquias, envolvendo a Direção Regional de Cultura do Norte, a exposição do local ou global, e
Temos depois um conjunto de edições comemorativas, o caso da filatelia, com a colaboração dos CTTs, de numismática, com a Casa da Moeda, e imensos conteúdos editoriais, publicações em livro, algumas delas académicas, o caso, digamos, de uma edição crítica da viagem, digamos, da edição da obra de António Pigafetta. Vamos ter edições científicas também de cartografia, de cartas náuticas, uma antologia, também uma edição muito importante associada a Lisboa, aos descobrimentos e a Fernão Magalhães. Vamos ter um curso MOOC, envolvendo a rede de universidades magalhânicas. Vamos ter o projeto finalmente dos mini-veleiros, que é um projeto que está atrasado precisamente numa interação que envolve escolas portuguesas com escolas argentinas, chilenas, espanholas, filipinas, e a ideia é que também esteja aqui envolvido escolas da Indonésia. Portanto, um projeto educativo muito alicerçado na literacia do mar, e importantes projetos também associados com autarquias locais, e esperemos que naturalmente esta condição é que todos nós estamos envolvidos com a pandemia do Covid-19, esperemos que tudo isto se ultrapasse e que, de facto, a gente possa impulsionar não só estas iniciativas, mas um conjunto de outras, nomeadamente no plano internacional, onde os nossos postos diplomáticos têm também aqui, com o apoio, com a colaboração das várias instituições regionais desses países e nacionais, e com o envolvimento também do Instituto Camões, têm aqui também um projeto muito ambicioso do ponto de vista digamos, de toda a programação no exterior em termos culturais. A abordagem inicial ao tema Fernão Magalhães foi suscitada pelo convite da Casa da Moeda para fazer uma face da moeda de 2 euros, corrente, como peça isolada. Mas, logo na sequência, a Casa da Moeda entendeu fazer uma série comemorativa, que sensivelmente tocava 4 pontos, que eram a partida, passagem do Estreito, a Batalha de Mactan e a chegada. O que eu pretendi e tentei fazer foi, no espaço muitíssimo reduzido de uma moeda, pôr os elementos suficientes para, a partir deles, o observador poder reconstituir, de facto, o tema e as suas características principais. O terceiro é a Batalha de Mactan, com a sugestão do encontro entre o Fernando Magalhães e um guerreiro filipino que o matou, criando uma imagem adaptada ao formato, suficientemente motivadora para que, pelo drama, interessar qualquer espectador, porque é disso que se trata. Tem que transformar os textos em imagens que sejam atrativas, motivadoras e que sejam corretas do ponto de vista histórico e suficientemente diferentes para criarem motivação para os utilizadores, embora sujeitas a um critério de unidade de coleção. E
depois de José Marques, que nos mostrou a visão a partir de Portugal, convidamos o nosso representante na Indonésia, Emanuel Joaquim, para nos mostrar como ainda está vivo o legado da passagem de Fernando Magalhães. O sentimento que se vive é um sentimento próprio da importância que teve a viagem de circunnavegação enquanto evento histórico inaugurador. Portanto, um evento que se caracteriza por marcar um antes e um depois. Foi um evento no quadro das viagens de expansão marítima que contribuíram para aquilo que chamamos a globalização do mundo, para tornar o mundo uno, constitui a expressão definitiva desse mesmo processo. E vive-se com especial fervor nas Filipinas pelo significado que a chegada àquele território, àquele arquipélago teve nessa perspectiva. Porque é com a chegada às Filipinas que nós podemos dizer, finalmente, que a humanidade conseguiu circunnavegar o mundo. E, portanto, o mundo está globalizado com a chegada às Filipinas. É verdade que a própria viagem só completou a circunnavegação quando a nau Vitória chegou ou regressou a Sevilha, mas foi nas Filipinas que voltaram a um mundo que já era relativamente conhecido, embora os europeus ainda não tivessem estado nas Filipinas, mas voltaram a um mundo que era familiar, com traços familiares, e, portanto, os filipinos celebram-no com a consciência do caráter especial que teve a chegada ao arquipélago. É especial ainda por outros motivos, claro que nós conhecemos, motivos mais trágicos, pelo facto de ter sido nas Filipinas que se deu a morte de Fernando Magalhães. É claro que o celebram de forma diferente ou assinalam de forma diferente dos europeus, porque tem outro tipo de carga que nós podemos calcular. Portanto, celebram acima de tudo não a morte de Magalhães, mas a vitória na Batalha de Mactan. Mas depois celebram-no também com uma especial intensidade pelo facto ou atendendo às características também elas especiais do legado europeu no país. E de facto é um país que tem que teve uma evolução desse legado sui generis no contexto asiático. O legado é naturalmente ocidental, é um legado ibérico, antes de mais, e é acima de tudo, claro, como seria de esperar, um legado espanhol, uma vez que a Espanha esteve presente no arquipélago durante 300 anos. É o único país na Ásia, por exemplo, que tem, sobretudo, nomes próprios ocidentais, espanhóis, nomes de pessoas, mas também nomes de lugares. É também o único país na Ásia, se não estiver errado, que tem como religião maioritária uma religião ocidental, de matriz ocidental. Aliás, quando se celebrou a chegada da expedição de Fernando Magalhães, não se celebrou esse dia enquanto tal, mas enquanto o dia em que chegou a religião católica ao país. É um país com especial devoção religiosa. Depois, referindo-me especificamente ao legado português, Portugal também foi passando pelo arquipélago. Bem, desde logo na viagem. Era um empreendimento luso-espanhol, por muito que fosse ao serviço da Coroa de Espanha, era uma viagem luso-espanhola, conduzida por um português, mas Portugal foi tendo outros contactos com o arquipélago. Alguns precisamente no âmbito dessa chegada da Coroa Espanhola ao arquipélago, sobretudo, ou com especial intensidade, durante o período da União das Coroas, portanto entre 1580 e 1640, mas também noutros momentos, sobretudo com contactos comerciais. Foi havendo comércio, não apenas com o Sul, por onde passaram inclusivamente algumas expedições portuguesas vindas de Malaca, dirigidas ao Oriente, sobretudo com vista a chegarem às Molucas, às Ilhas das Especiarias, que era também o destino pretendido da viagem de circunnavegação, e portanto, sobretudo no Sul, na Ilha de Mindanao, mas também foi havendo comércio com outros pontos do arquipélago, sobretudo Manila. E Manila, estando geograficamente muito próxima, ou relativamente próxima de Macau, foi tendo um contacto constante com esse outro entreposto comercial português. E a influência, mesmo em termos culturais, é notória, sobretudo até ao nível arquitetónico. Há muitos edifícios, sobretudo também de matriz religiosa, em Manila, que têm inspiração em edifícios religiosos, que nós também podemos encontrar em Macau.
Bom, como eu julgo que acontecerá com muitos portugueses, uma vez que se trata de uma herança muito remota, com um grande entusiasmo e surpresa, porque realmente é uma. Eu não cesso, não paro de descobrir coisas novas antigas. Em qualquer cantinho deste imenso arquipélago vou encontrando traços da passagem dos portugueses que desconhecia. E eles estão um pouco por todo o lado, estão aqui em Jacarta, estão nas Molucas, naturalmente, onde estivemos praticamente quase um século, estão na Ilha das Flores, e isso quer queiramos, quer não, só pode deixar qualquer português bastante orgulhoso, mas ao mesmo tempo com esta reação estranha de quem está a aprender algo de novo que é tão antigo. Sinto-me magalhãnico, sim, mas um Magalhães diferente, porque o Magalhães realmente passou por sítios por onde mais ninguém tinha passado, ou pelo menos mais nenhum europeu tinha passado, e eu sinto-me alguém que segue as pegadas de Magalhães. Não poderíamos terminar sem ouvir a perspectiva do país que mudaria o curso da expedição que Fernando de Magalhães iniciou. Convidamos então a senhora embaixadora da República das Filipinas, Célia Féria. I think it's safe to say that Magalhães sailed all the seas that unites all those lands that you mentioned, which is why he can be considered one of the best navigators of all time. His biggest legacy was his bold and daring idea that, proving that by sailing west, you could reach the Spice Islands, which is on the other side of the world. And it's this expedition that went through so many challenges since the time that it left Spain in 1519 and arrived in the islands that we now call the Philippines. So there was hunger, mutiny, sedition, and even death in that expedition. But he knew that these islands existed, the Spice Islands in the east, because he had been to that part of the world 10 years before he arrived in the Philippines. No? Because of his brilliance as a navigator, having sailed for Portugal all throughout his life, he studied maps and communicated with other navigators and studied their voyages and read books and studied the seas. And he absorbed all this information and came up with the idea of sailing westward to reach the east. So in the process, he discovered the Straits of Magellan, and which connected the Atlantic to the Pacific, and which was never done before Magellan's daring voyage. No? So to discover this route to this body of water was a feat in itself, because when one realizes that they didn't have the modern navigational equipment that most navigators have now, he had the most basic and rudimentary of navigation equipment, and yet he was able to sail the most treacherous part of his voyage was down there through the Straits of Magellan. But he had that strong belief in his theory, in himself, and I suppose a faith in God that his mission would be accomplished. So he, I think, was an amazing genius, and he was a man ahead of his time. So one could say that he organized perhaps the first and most important startup in the history of the world. So his ideas revolutionized the maritime world and brought Spain and Portugal neck to neck in competition for the lucrative spice trade in the East. So his discovery of the route leading to the Pacific Ocean gave the Spanish crown the advantage of discovering more lands from the Americas to what is now the Philippines. And in fact, the Pacific became known as the Lago Español, no? Which stretched from the Americas to the Philippines. And this also helped his discovery, help consolidate Spanish influence in this part of the world for centuries. There are always two sides to
to a story, such that our commemorations in the Philippines are not entitled 500 years of the circumnavigation of the world by the Magellan or the Magellan-Elcano expedition. This is a narrative for Portugal and Spain. What we are commemorating in the Philippines is the 500 years of the victory in Mactan, and also the Philippine part in the 500 years of the first circumnavigation of the world. So we have a part in that circumnavigation of the world, and so that's what we're also commemorating. In our commemorations, we highlight the magnanimity and humanity shown by the first Filipinos who Magalhães and his men met soon after they landed in the islands of Suluan and Guian in March 16, 1521. Now, after traversing the Pacific for 3 months, and after arriving from Guam, they had sailed from Guam a week. After sailing from Guam, they arrived in those islands. They were able to find food, water, and they were able to land on, because they were sailing for years, no? They were finally able to land on the islands. So the islands welcomed the expedition. And after traversing, as I said, the Pacific for 3 months and leaving the island of Guam, they arrived in the Philippines where they were able to find rest and obtain much needed food and water. And they also obtained from the people that they had met the necessary directions to lead them to the Spice Islands. But they also met the locals, the chiefs, notably Raja Kulambo and Raja Humabon of Cebu, with whom Magellan entered into a blood compact or as a sign of friendship. No? From March 16, from the time they arrived in what the islands now they call the Philippines, no? Until just before his death in the island of Mactan on the 27th of April, it was a rather uneventful voyage for Magalhães and his men. In all the islands that he went, they were met by the locals. They were welcomed, actually, by the islands. There was nobody tried to harm them. It was also at this time that they discovered that Magellan's slave, Enrique, could communicate with the locals that they had met in the Philippines. And it seemed that they were speaking in a Malay dialect. It wasn't a Filipino dialect, it was Malay, which was widely spoken in the area at the time. This is because trade was already flourishing between Malacca and the Visayas Islands, which is the islands where Magellan's expedition landed. So when Magellan arrived in the Philippines, there were already stories of foreigners, and the foreigners that these Filipinos were referring to were actually the Portuguese who, like I said, like Magalhães, arrived 10 years before the arrival of the Spanish in Malacca. And so Portuguese were already in that part of the world even before the Magalhães expedition arrived in the Philippines. So our commemoration of the victory of Mactan, actually it's not a very, all throughout this 500 years of celebration, commemoration, you commemorate the discovery of the Straits of Magalhães, the entry into the Pacific, and then all of a sudden, on the 27th of April, Magalhães dies, right? So, but we have a narrative to that, and that Magellan's death in Mactan can actually be attributed to his perhaps lack of understanding of the political dynamics that was present in the island of Cebu and Mactan, because he arrived in Cebu before he got to Mactan. So at that time, Cebu, Mactan, and all the other islands in the Visayas, they were all ruled by local chiefs or rajas. And I think Magalhães did not understand the relationship between his friend, Raja Humabon, or the Christian king, because Raja Humabon was Christianized
well, there was this baptism that that Magalhaes organized in the island of Cebu, and he baptized Raja Humabon and his wife and 800 of his followers into Christianity. But he didn't understand the dynamics between Humabon and Lapu-Lapu, the chieftain in the island of Mactan. So I think this led Magalhaes into making wrong tactical and strategic decisions that resulted in his death and in the resulted in the Battle of Mactan and his death in that battle. So it's not that he was killed in the Philippines. I think through the years, our history, there's more sources of history now that can explain why Magalhaes did what he did. But we also have to understand the dynamics. He arrived in a place that was already full of life. It was a trading post. It was busy. There was an organized structure. You know, he arrived in Cebu on April 7 and he died April 27. So in 20 days, there's no way you can understand the politics or to understand how things work in a new place that he had just arrived. So I think our part of the commemorations will help the world understand the reasons behind what led to the Battle of Mactan and to the tragic end of this most famous navigator of Portugal. So as early as 2018, the Philippine government, we realized our role in this part of this great story of the first circumnavigation of the world, and how the Philippines was a part of this great story of human achievement, and because it is an integral part of our history, so the Philippine government created what's called the National Quincentennial Commission. And this is the counterpart of the Estructura de Missao, do Quinto Centenário de Fernão Magalhães. So our National Quincentennial Commission is spearheaded by the National Historical Commission and with the other departments or ministerios of the government. And of course, including the Department of Foreign Affairs, which handles all the embassies. No? So as ambassador to Portugal, of course, we play an important role in this, in the commemorations in the Philippines, since Magalhães was Portuguese. Although he sailed for the Spanish crown, and which explains why the Philippines was a Spanish colony for 333 years. But just to set the record straight, the Spanish colonization did not start with Magalhães. It started way after. It started some 44 years after. After Magalhães' death in Mactan, when Spanish colonization began with the arrival of the Legazpi Urdaneta expedition. But for one whole year, I think it started last year, we organized, the National Quincentennial Commission organized, several activities, unveiling of monuments, art competitions, conferences, hundreds of conferences on history. And it was a way for us to look back at our history and to understand, which is why all these stories now about Magalhães is coming out, because many years ago, our history wasn't as complete as they are now, because now we have more sources, more access to original sources through the libraries, through the archives. And so this whole effort of the National Quincentennial Commission is making the Filipinos learn or relearn or learn more about our history, about our past.
which has something to do, which forms part of this big adventure of the first circumnavigation of the world. The pandemic cut short some of the activities that we wanted to do. For instance, the city of Cebu with the town of Sabrosa, the birthplace of Magalhães, there's a sister city agreement, and in 2020 there was supposed to be a delegation from Cebu to come to Sabrosa, and among other things, but of course the pandemic had happened, so we weren't able to do that. Now, on our part, the embassy here, fortunately, we started early with our activities. In 2019, we did already some activities so that we could build up momentum towards 2021. And I think it was a good decision that we did that, because if we had waited until 2021, nothing would have happened. But one of the most important, I think, activities that we did here was we brought 5 historians, Philippine historians, to talk about Magalhães from the perspective of the Filipinos, from Filipino history, which is why I was able to tell you all the stories about why we're commemorating the 500 years of the Battle of Mactan, and also the Philippine part in this commemoration activities, because there's always 2 sides to the story. What we get a lot of course, our information firsthand from the diaries of Pigafetta and of the surviving sailors of the expedition, and all the other sailors in the area, all the navigators who were left in the area. So many years now, historians are able to gather all this information and come up with a clearer idea of how history really is. It's not one-sided. It's multi-dimensional. So I think now, many years later, we're able to see the history better, clearer, and we have documentation to prove it. We go to the archives here in Portugal, Torre de Tombo, and Ajuda, and all that, and we're able to come up with a story of this great navigational feat of the world. Also, in the embassy, we're working together, of course, with the Estructura de Missão, but on our own, we also have activities with the Centro de Humanidades of the University Nova de Lisboa, wherein we have projects that will show also our past with Portugal. And this shared past with Portugal has never been highlighted in our history, because obvious reasons, we are a Spanish colony, so our history with Spain has always been highlighted. But as I said, as the ambassador to Portugal, it was my job to find commonalities in our history between Portugal and the Philippines, and we found out that, like I said, 10 years before the arrival of the Magalhães expedition, there were already Portuguese traders, navigators who arrived in our part of the world 10 years before 1521. And it's their stories and their interaction with Philippines that we want to bring out. And for this, we have 3 projects right now, which is the Philippines in Portuguese historiography. We also have a compilation of essays written by contemporary Portuguese historians. It's called Islands Beyond the Empire. And this tells the stories about Portuguese relations with the Philippines before and during and after 1521. But this is just the beginning. We have more activities because we started with this commemoration activities. We now found out that there are more things that we can learn about our common history that will enrich the study of the Philippines, the study of Portuguese history,
for many historians, and especially for the Philippines. I think for us, it's important to understand that we have a rich history, even before the arrival of the Magallanes expedition to the Philippines. Agradecemos aos nossos ilustres convidados e terminamos com um desafio que foi lançado pela Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe aos alunos universitários, o concurso Design com Lata. Os vencedores foram anunciados no passado dia 22 de abril, numa cerimónia que decorreu no Museu de Marinha. Parabéns aos vencedores! Eu conheci este concurso através da minha escola e foi a partir daí que nós conhecemos, toda a turma conheceu este concurso. Sou de Peniche, uma terra de conserveira, então acho que realmente é algo que me interessa e me desperta, porque peixe e tenho família, pronto, que é ligada à pesca. Utilizei uma técnica que eu costumo utilizar muito nos meus projetos, que é a técnica do marmoreado. É uma obra que ao início parece um pouco abstrata, mas depois analisando começamos a conseguir ver pequenas narrativas, um peixinho ou outra figura ou assim. Sim, gostava de ganhar pelo facto de fazer a viagem com a Marinha, não é? Era sem dúvida um ótimo prémio, sim. Achei interessante misturarem o design com as conservas e achei que era uma boa oportunidade quando surgem estas oportunidades no design. Acho que é sempre bom aproveitar. Queria juntar um bocadinho o mar e a terra, o peixe e os humanos, um bocadinho as parecenças entre os dois num só. Claro que gostaria de ganhar a viagem. Mas sem expectativas, vamos ver como corre e já foi muito bom. Tivemos projetos muito interessantes, foi muito complexo. Era importante a adaptabilidade à lata de conserva, ser original, ser fácil de reproduzir, tendo em conta que depois poderão ser utilizados pela estrutura de emissão, pelos industriais de conservas de peixe, na aplicação não só das suas latas, como nos seus projetos de comunicação. O portfólio que existe de conservas, nós temos neste momento na loja de conservas mais de 700 referências, 28 espécies de pescado. É muito interessante, a maior parte dos jovens conhece o atum, não é? Nós temos 28 espécies de pescado. O paralelismo entre a viagem do Fernando Magalhães e a indústria de conservas é de facto enorme. A indústria de conservas foi a primeira grande indústria nacional que em 1925 tinha e empregava dezenas de milhares de pessoas, fundamentalmente mulheres, que era uma coisa que na altura não existia, emprego feminino, e representava cerca de 400 unidades espalhadas por todo o país, e que já a sua atividade era fundamentalmente já nessa altura dedicada à exportação. Nós da Associação temos o dever de divulgar estes trabalhos, pô-los à disposição dos nossos associados e eles farão, digamos, o uso daqueles que acharem mais convenientes, que podem não ser a escolha dos que hoje acabamos de ver de vencedores, porque, digamos, o conceito, a análise será um bocadinho diversa do que foi por o júri que aqui esteve selecionado, que são ligados à arte e que têm um conceito sempre muito ligado a essa área, que provavelmente na área comercial poderão escolher outras opções. Não é? De facto, a iniciativa teve uma receptividade enorme e correu muito bem. E, sobretudo, só temos que agradecer naturalmente à Associação Nacional dos Industriais de Conserva de Peixe e, sobretudo, a quem nela participou, ou seja, quem participou neste concurso de design com lata, que foram os jovens universitários, jovens das escolas de design, jovens criativos, jovens com inovação, jovens também com um pioneirismo na maneira de ver o mundo. E no fundo, inspirados em Magalhães. E, portanto, estamos precisamente neste contexto e com mais uma iniciativa do vasto conjunto de iniciativas que integram a programação oficial das comemorações. Sabemos a importância que tem o mar-oceano na economia e na relação económica e intercultural entre os povos. E é isto que estamos aqui a celebrar, e é isto que estamos aqui a promover, e é isto que estamos também a interagir com todo este trabalho, com toda esta descoberta, com todo este pioneirismo de todos estes jovens, que também eles se quiseram associar através de uma mensagem criativa, valorizando um produto nacional, valorizando uma indústria e valorizando a ação e o papel que toda esta indústria tem também com o mundo. Estou muito ansiosa pela viagem e estou muito agradecida tanto à Associação como à Marinha e aos membros do júri e mal posso esperar por esta viagem.
As concorrentes também eram boas concorrentes e gostei muito dos trabalhos dela também. Por isso acho que era justo qualquer uma. Tanto nas latas como nas exposições que vou andar pelo país, acho que vai ser uma experiência muito interessante poder ver uma ilustração lá. Obrigada por terem assistido. Continuem magalhânicos.